Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu separei um assunto aí para dar mais uma viajada, vamos dizer assim, que ele engloba alguns assuntos juntos, tá? Quero falar de uma trindade, tá? Para vocês saberem também, todas as filosofias antigas, elas vão ter trindades, tá? Então, como tem eu vou falar um pouco da religião católica, né? Em função que a maioria de nós aqui foi educado, né? E a gente tem essa doutrina na nossa cultura. Então vai ter lá o pai, mãe, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma trindade, tá? O que é trindade? Dois gerando um, normalmente. Todas as filosofias sempre vai ter dois gerando um. Mas eu quero falar de um que eu acho bem interessante, pouca gente conhece, e às vezes vai pensar meio mal, assim. Então, a palavra é caos, né? O caos faz parte de uma das trindades, ela é a trindade universal, porque ela participa do universo, né? Ou da galáxia. Vamos falar do universo como sendo o todo, né? Na parte cosmológica, tá? O caos, ele representa para muitas pessoas uma coisa ruim, né? Mas ele é o princípio, né? O caos, ele é o princípio de tudo. Vamos trazer para nossa vida, né? As coisas só se organizam porque elas estão bagunçadas, né? A pessoa só casa porque ela tá sozinha, né? Ou namora. Então, o princípio, né? Ele é sempre o caos, né? Nós vamos chamar nos números do zero, né? O caos é o zero, ou seja, ele não existe, tá? Porque no mundo manifestado a gente só conta a partir do um, né? E vai até o 10. Porque o um representa o primeiro manifestado, e o 10 é a união do um mais o zero, é o manifestado com o imanifestado. Então, o caos, ele é essa parte que, se quando for estudar a filosofia e outras religiões, ela vai ser muito simbolizada pela água, tá? Porque é a parte dos mistérios, é a parte oculta, a parte desconhecida, é aquela parte que ela não foi manifestada, ou seja, ela só existe no mundo das ideias, tá? Se a gente for pensar na nossa vida, a gente tem a ideia, ela só existe na nossa cabeça, ninguém mais sabe, a não ser nós, tá? Se a gente não compartilhar com ninguém. A gente tem a ação que gera um resultado. Por isso que tudo tem trindade, porque as forças e as energias também, quando a gente vai somar, e posso até fazer um vídeo mais para frente, ele é uma trindade, né? A própria dualidade antiga, ele é uma trindade, né? O Yin Yang representa a dualidade, mas ele é uma trindade porque ele é um, ele é outro, mas ao mesmo tempo ele é a soma dos dois. Então a gente tem que pensar as coisas sob esse prisma, e o caos ele tem isso, né? O caos ele é muito interessante por isso, porque ele é muito visto de uma forma negativa. Mas por quê? Porque a gente quer coisa concreta, a gente quer materialidade. Então tudo que é desconhecido para nós não causa medo, entende? Tudo que a gente não sabe o que esperar gera angústia. Por isso que o caos ele sempre foi associado, e essa parte material sempre foi associada a uma coisa ruim, porque a gente aprendeu a lidar com isso de uma forma negativa, certo? Então, boa parte da nossa vida a gente tem que começar a estar aberto ao que a gente não conhece, estar aberto ao que vai vir, né? Estar aberto a saber o que a gente não sabe. Porque daí, sabendo que a gente não sabe, ou sabendo que a gente não controla as coisas, a gente vai estar aberto para o que vem. E talvez a gente comece a mudar a percepção e entender que tudo que vem é bom. Só porque a gente não sabe não quer dizer que é ruim, né? Então esse é o primeiro item da Trindade, que é um item que eu acho bem interessante de trazer assim para a questão de visão, né? E aí o que acontece? Como é que funciona essa Trindade? Nós temos o caos de um lado, o do outro lado é o Theos, né? E o Theos ele representa o número um, né? O Theos ele representa a ordem, ele representa criação, ele vai representar a unidade, ele vai representar Deus, né? Se tu for pegar uma das traduções é Deus, Theos, né? Tanto que, por exemplo, teosofia, que é uma coisa ela vai estudar, a teosofia ela estuda sobre Deus,
né? E o Deus não, estou falando Deus católico, estou falando sobre o Deus de todas as religiões, tá? Outra coisa que é interessante, Theos, ele vai trazer o princípio masculino, tá? Quando eu falo princípio masculino, tem que ter muito cuidado para não pensar no homem, é o princípio masculino, tá? Como o caos, por exemplo, é o que rege é o princípio feminino, tá? Por isso, assim, é uma visão de por que o homem é mais objetivo, né? Se a gente for, digamos, ir para uma parte física, tá? Eu só estou fazendo isso para demonstrar, para simplificar, mas eu quero dizer que não é isso, tá? Porque o natural do nosso cérebro também é isso, a gente simplifica muito e a gente rotula, né? Ah, isso é isso, isso é aquilo. Não, isso que eu tô falando é muitas coisas sobre vários prismas, tá? E o caos é um princípio feminino. Tá? Então eu queria dizer o seguinte, uma das coisas é que o homem normalmente é mais objetivo, né, mais concreto, ele é mais da ação, vamos dizer, e a mulher é mais mística, vamos dizer, ela é mais assim, emocionalmente mais introspectiva, mas ao mesmo tempo também ela tem um poder criador forte, né? Tanto que esse princípio masculino e o princípio feminino também sempre existiram em tudo e sempre vão existir porque são princípios, né? Quando eles se tornam, esses princípios, né, que são ideias, eles se materializam, daí a gente acaba rotulando, né, e acaba acontecendo, é homem e mulher, né, então a gente vai simplificar um princípio que é muito maior, porque ele participa de várias coisas, né, o princípio masculino, ele é o princípio que entra mais, digamos, com uma ação, né, e o princípio feminino é um princípio mais criador, porque ele é o da ideia, então assim, um precisa do outro para existir, por isso que tem as trindades, né, eles sozinhos, eles não geram nada, né? Então, que nem precisa um óvulo ser fecundado, né? Para um espermatozoide pegar um filho. Os dois sozinhos não fazem isso, tá? Então, fora essa viajada aí, nós temos o caos, né? O Theos, que vai trazer essa individualidade, né? A unidade, a organização. O Theos, ele vai também estar falando sobre isso, sobre organizar, que eu digo isso, é tirar da ideia e trazer, e ter a ação de organizar, porque essa ideia com a ação de organizar vai gerar o resultado do caos mais Theos, o cosmos. Cosmos, o que é a ordem? Então é aquela ideia organizada gerou a ordem, né? Então por que eu falei lá no início que é cosmológico isso, tá? Porque existiu o caos, né? Aí vem um ser, uma luz, uma individualidade, um poder organizacional que gerou o cosmos, tá? A gente chama de cosmos, mas na prática o cosmos, o significado de cosmos é a ordem, né? Acho que provavelmente pouca gente aí sabe sobre isso, né? E o que é interessante também que ele significa, né? Sabedoria, ele significa equilíbrio, porque também a própria sabedoria ela não vem do nada, ela vem também numa trindade, ela é consequência, tá? Então, essa trindade, para mim, ela é muito interessante. E também a trindade, tu vê que tem a ver com o que eu estava falando no outro vídeo, que é um triângulo, né? São três pontas. E eu falei que triângulo é uma pira, é o fogo, que é a sabedoria. Quando eu chego, a gente vê que a união dos dois pontos gera sabedoria. Então, e isso que eu estou falando, eu estou cruzando várias filosofias aí e religiões, mas para mostrar também que tudo chega numa coisa só, né? Então a gente entra numa parte cosmológica antiga, mas ao mesmo tempo a gente consegue trazer filosofias, né? Eu falo filosofias porque também tem que entender isso. Antes de existir um dogma, a religião ela é um dogma, né? É quando a filosofia, digamos, que é existente, ela é ordenada para ser transmitida, então ela é dogmatizada, né? Então por isso que eu falo mais filosofia do que religião, porque eu me preocupo e busco estudar mais filosofias do que religião, porque quando se transforma em religião, ela acaba sendo uma doutrina, e se ela é uma doutrina, ela tem uma coisa a ser seguida, e essa coisa a ser seguida, normalmente, ela não pode ser questionada, o que acaba sendo o contrário da filosofia, que a filosofia
é isso, né, a busca da verdade, né, os amantes, os filósofos, né, são amantes da sabedoria. A sabedoria tu vai atingir através da dialética, né, por exemplo, na Grécia lá tinha, que é esse vai e vem, né, que são os diferentes pontos de vista, né, mesma coisa, Trindade também, um ponto de vista, outro ponto de vista, somados geram resultado, né, e aí vai ser a sabedoria. Então é isso, pessoal. Se vocês acharam legal aí, interessante esse vídeo, dá uma curtida. Se achou que pode ser interessante para alguém, compartilha. E se achou interessante, quer saber e ver mais os outros vídeos aí que eu vou postando, aí pode se inscrever no canal. Também, se gostaria muito de saber a percepção aí também de vocês quanto aos vídeos, deixa um comentáriozinho aí com sugestão, né, com coisas que pode melhorar, ou também com coisas que estão boas, dúvidas, perguntas, que para mim também é bem interessante saber, né, se está sendo legal, se o meu jeito aqui também de expor, às vezes eu sei que eu dou uma derivada, né, porque eu tento trazer muito assunto dentro de um, mas para algumas pessoas pode ser legal, para outras pode ser muita viagem, mas eu acharia bacana aí para ir aprimorando, que o objetivo é esse sempre, você colocar aí a sua opinião, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo e até mais.